Boa noite a todos e a todas. Então, vamos iniciar hoje Queria primeiramente agradecer, a presença de todos vocês. A gente vai iniciar então a conferência de encerramento desse primeiro colóquio Foucault aqui no Cariri. Conforme anunciado, a conferência é com o professor Vladimir Safatli. Ele vai, enfim, dispensar apresentações. Vou dizer apenas que é professor livre-docente da Universidade de São Paulo e entre outros livros lançados, em termos de seu nome, Segundo dos Afetos, Onde Hotel um Abismo, etc. Vou passar diretamente a palavra para ele e depois a gente vai abrir para perguntas, tá bom? Bem, então inicialmente eu queria agradecer o convite que me foi feito para vir até aqui, para poder discutir com vocês. Para mim é uma grande felicidade poder vir aqui na Universidade Federal do Cariri pela primeira vez. Eu, na verdade, gostaria de apresentar uma conferência que é um... Então, o outro microfone talvez funcione melhor. O outro microfone. Esse aqui não está funcionando. Não tá? Esse lado não. Esse é honesto. Se eu falar assim, melhora? Tá. Então vamos tentar desse jeito. Ok, bem, eu gostaria então de apresentar uma conferência a vocês, só que eu preciso reconhecer inicialmente que é uma operação um pouco desonesta, assim, porque a princípio é uma conferência sobre Foucault, Hegel e a loucura, e a verdade é que a maior parte da conferência é sobre Hegel, desde o colóquio sobre Foucault. Mas vocês vão entender que há uma razão para isso. E de toda forma, bem, ela começa com uma citação do Foucault que eu imagino que talvez vocês rapidamente lembrem e identifiquem. Ela está na História da Loucura, que é a seguinte: agora a loucura está exilada. Se o homem pode sempre ser louco, o pensamento, como exercício da soberania de um sujeito que se coloca no dever de perceber a verdade, não pode ser insensato. Uma linha de partilha está traçada, que vai rapidamente deixar como impossível a experiência tão familiar, a renascença de uma razão desrazoada, de uma razoável desrazão. Bem, é possível que alguns de vocês tenham reconhecido essa passagem. É uma passagem da História da Loucura, de Foucault, na qual ele descreve o novo estatuto da relação entre razão e loucura na Idade Clássica. Foucault insiste no fato de que Descartes exclui a loucura da ordem das razões, afirmando que uma certa modernidade, da qual nós seríamos todos ainda contemporâneos, seria solidária da redução da loucura à condição de doença mental, a condição de um fato ontologicamente exterior ao exercício da razão. Tudo bem, eu já fiz isso algumas vezes. Posso ser solidário. Vou fazer o papel do super-ego. Bem, nesse gesto inaugural que selaria o destino das categorias de normal e de patológico, a relação profunda de exclusão entre o exercício do pensamento racional e o que lhe aparece como diferença e como alteridade estaria decidida. Nessa cisão ontológica entre razão e loucura, nós encontraremos assim o núcleo da violência da razão, do seu destino dramático de inversões contínuas em dinâmicas de dominação. Uma violência ligada à definição dos limites da experiência possível, a partir de formas nas quais a validade seria agora definida a priori. Formas que imporiam a conformação de todos os sujeitos
a um padrão disciplinar de normalidade e de maturidade que não deixaria de produzir sofrimento e alienação. Exilada da razão, a loucura seria agora o depósito de representações e de uma unidade compreendida como... a loucura seria agora o depósito de formas de pensamento que não se submeteriam aos modos de categorização, de representação e de unidade, compreendidos como condição exclusiva de toda experiência social possível. No entanto, exilada da loucura, a razão não poderia assegurar a emancipação de sujeitos agora incapazes de se relacionar àquilo que neles mesmos não conserva a forma de um eu. Bem, nessa conferência eu gostaria de tentar contar essa história de uma outra forma. Essa é um pouco a história tal como qual, digamos, Foucault nos apresenta. Eu gostaria de dizer que essa história, ela conhecerá uma tensão interior mais dramática. A relação entre a razão moderna e a loucura vai ser mais ambígua, mais tensa. Ela conhecerá posições variáveis, avanços e recuos. Ela será a história do reconhecimento de uma experiência que, na verdade, nunca foi totalmente exilada da constituição da razão. Experiência cujo reconhecimento incitaria a razão a operar por metamorfoses categoriais. Só que para ter uma visão mais ampla dessa história, é necessário, a meu ver, digamos, acrescentar um capítulo que Foucault teria saltado, teria negligenciado. Esse capítulo passa pela recuperação moderna da dialética. Porque a história da dialética, ela traz a expressão de uma escuta da loucura, capaz de modificar o sistema de exclusões que Foucault encontra no coração da razão moderna. Eu diria que esse problema, vocês sabem, problema, afinal de contas, até que ponto a relação entre razão e loucura na Idade Moderna é uma relação tão ontologicamente distinta, é uma questão que assombra, de uma certa forma, a filosofia contemporânea, ao menos desde o debate clássico de Foucault e Derrida, a respeito de, afinal de contas, qual é, de fato, a relação entre código e loucura, né? Então, digamos que eu gostaria de acrescentar um outro capítulo dentro desse debate, que é até onde, de fato, há uma relação efetiva entre razão e loucura no interior da tradição dialética hegeliana. Eu insisto nisso porque Hegel aparece na história da loucura mais à frente, exatamente referindo-se a esse problema, né? Que é possível defender, e essa é a defesa que eu gostaria de tentar fazer com vocês aqui, que a recuperação da dialética do século XIX, uma recuperação cujo eixo central gira em torno da experiência filosófica hegeliana, ela é profundamente solidária da confrontação com a loucura. Ela é solidária da deriva a partir do que tem a forma da desrazão. Ela, na verdade, quebra essa história de internamento da loucura em dois pontos. Inicialmente, a noção mesmo de absoluto vai ser a expressão positiva daquilo que nós havíamos visto até então e que continuará a ser percebido como loucura. Ou seja, uma forma de experiência baseada na produtividade de contradições. E não por outra razão, se nós pegarmos os textos clássicos de esquizofrenia,
Bloiler, Kraepelin, né, ou mesmo Binswanger, ainda dos anos 30, a definição mesmo de delírio esquizofrênico, ela está profundamente vinculada às determinações contraditórias do interior do pensamento. Então, eu queria dizer, ela quebra, essa história da dialética quebra a relação razão e loucura, a exclusão, em 2 pontos. Primeiro, ao aproximar absoluto e delírio. Ou seja, ao aproximar absoluto de uma forma de experiência baseada na produtividade das contradições, na impossibilidade de não conjugar disposições contrárias e produzir objetos a partir de contradições. O segundo ponto, os momentos de perda explícita da razão vão estar, na verdade, lá, no interior do processo de formação do espírito, né, para constituir as figuras da consciência em direção ao absoluto. A formação da consciência em direção ao saber passa pela loucura, assim que a figura mesma do saber que alcança a verdade. O que não poderia ser diferente para alguém que defenderá claramente, eu cito Hegel, que nossa constituição da loucura é imanente, interna, ao desenvolvimento, às necessidades da forma e dos níveis de desenvolvimento da alma. Uma forma ou um nível necessário ao desenvolvimento da alma. Isso não significa que cada sujeito deva passar por esse estado de dilaceramento enquanto condição para o absoluto. Ao afirmar que a loucura é um nível essencial do desenvolvimento da alma, Hegel estabelece uma analogia instrutiva entre a loucura e o crime. Ele se lembrará como, na filosofia do direito, o crime era definido de maneira relativamente similar, como a expressão de uma aparição necessária do querer humano. E qualquer um que se lembrar de Antígona compreenderá que o crime pode, num certo momento, aparecer como a condição da constituição da experiência da liberdade. No entanto, isso não significa que o crime, como a loucura, seja necessário a todos. Na verdade, isso significa que os extremos deveriam estar presentes como algo a ser superado pela constituição social da liberdade. Mas como nós sabemos, a operação de superação, ela preserva, é o nome de uma certa metamorfose. O que é ultrapassado infecta o que ultrapassou, e perverte. Isso explica em grande parte a razão do entusiasmo de Hegel por Pinel, cujo tratado médico-filosófico ele conhecia bem. Porque Pinel teria mostrado a que ponto a loucura não era simplesmente a perda abstrata da razão, eu cito Hegel, mas a contradição na razão que ainda existe. Ele teria mostrado o paciente como racional. Essa contradição no seio da razão, ela vai ser descrita como a não relação entre a totalidade sistemática da consciência, com sua rede de mediações sociais, e a particularidade não fluidificada do sentimento de si determinado pelo corpo. Na verdade, essa definição retoma de maneira muito clara a descrição hegeliana da ideia de doença em geral. Porque a doença seria a autonomização de um sistema ou de um órgão que se fixa e que persiste na sua atividade particular a despeito da atividade de fluidificação da totalidade. A doença é uma fixação. E é uma ideia interessante, porque é uma ideia que depois vai ser retomada bem. Vejam como a história da filosofia tem as suas ironias, né? Essa ideia vai ser tomada pelo professor do Foucault, o Georges Canguilhem. A ideia de que a doença ela é
marcada pela ideia de fixidez. Já essa situação na qual o organismo ele tem um modo de ação e reação fixa no que diz respeito a uma certa ideia de meio ambiente. Então, o que acontece? O meio ambiente ele tem variações, o organismo não é capaz de seguir tais variações, porque ele tem uma fixidez. Então, eu tenho uma mudança de temperatura, por exemplo, o organismo é incapaz de dar conta dessa mudança de temperatura. Então, qualquer modificação no meio ambiente é vivida pelo organismo como uma intervenção na sua saúde, né? No seu nível de saúde. Quer dizer, quando Hegel fala saúde, a doença, na verdade, é uma fixidez, ou seja, fixidez de um órgão em relação à totalidade, ou fixidez de um organismo em relação às modificações gerais do seu meio, então, essa ideia, volta a insistir, ela vai ser retomada no século XX de uma certa maneira. Então vejam, essa noção da doença orgânica vai ser retomada quando Hegel afirmar que o sujeito louco tem o negativo de si mesmo em si mesmo. Como se tratasse de um espaço de divisão, de cisão, que produz uma cisão da personalidade no seio de único e mesmo estado. Essa noção de autonomização das funções e das representações em relação a uma unidade parece seguir de perto o que será a caracterização fundamental da esquizofrenia, por exemplo, em Eugene Bleuler. No entanto, ela apresenta uma diferença fundamental que se encontra exatamente no que Hegel compreende por totalidade. Só que antes de entrar nesse ponto, eu queria insistir como esse exemplo de Pinel, utilizado por Hegel, é ainda mais sugestivo. Porque nós sabemos como Foucault verá no tratamento moral de Pinel um dos atos, uma das certidões de nascimento da psiquiatria moderna, enquanto prática disciplinar. No que concerne essa relação interna entre razão e loucura, que seria a base do tratamento moral de Pinel, Foucault dirá o seguinte, eu cito, vocês devem lembrar dessa passagem, passagens muito visuais da história da loucura. Então, as correntes caem, o louco se encontra livre, e nesse instante ele reencontra a razão. Você lembram? É esse momento no qual Foucault vai descrever essa cena histórica, né, na qual Pinel ele era responsável por um asilo em Bicêtre, e dentro da Revolução Francesa, dentro do ideal do ministro da Revolução Francesa, Pinel é aquele que vai insistir, mas vejam, os loucos também são dotados de razão. Então eles não podem ser tratados dessa forma, eles devem ser desacorrentados. Então tem toda essa situação, Foucault descreve muito bem, na qual então a convenção ela manda alguns representantes para o hospital, para o asilo, né? Porque, afinal de contas isso cria, você pode imaginar, uma polêmica que não era simples, né? Então eles chegam lá e Pinel vai mostrar então os loucos acorrentados, e tinha um dos representantes, que era o Couton, né? Vai então tentar falar com os loucos, com o paciente, e o paciente vai e quase pula em cima do pescoço dele, né? E aí o Couton vira Pinel e diz: cidadão, você deve ser ainda mais insano para que ele liberá-los, né? Liberar esses insanos. E aí ele faz toda a defesa, dizendo não, porque eles são tratados de forma tal que esse tipo de reação é a reação normal, né? E aí Foucault vai descrever o que aconteceu então quando Pinel libera as correntes. Então ele descreve da seguinte maneira, volta a citação. Então as correntes caem, o louco se encontra livre, e nesse instante ele recobre a razão. Ou mais, ou na verdade não é a razão que reaparece nela mesma e por ela mesma. São as espécies sociais todas constituídas, que estavam dormindo durante muito tempo abaixo da loucura, e que se levantam como um bloco, em uma conformidade perfeita ao que elas representam, sem alteração nem caretas.
como se o louco, liberado da sua animalidade, na qual as correntes lhe colocavam, só pudesse reencontrar a humanidade no tipo social. Bem, nós vemos claramente a explanação crítica do Foucault insistindo, mas o que vai acontecer? Por isso que esse é um cerceador de nascimento da psiquiatria moderna, porque agora não se trata mais de um modelo de intervenção que vai privilegiar a intervenção da coerção corporal, nasce o psicológico. Esse momento, então, onde, de uma certa forma, o processo, digamos, de influência entre médico e paciente, que é o prenúncio da ideia de transferência, aparece como elemento decisivo do dispositivo clínico, certo? Então nasce a própria ideia de psicológico, mas nasce também uma ideia muito clara de disciplina, um modelo de intervenção psicológica, certo? Que é esse modelo no qual, o que significa então se liberar das correntes da loucura, significa encontrar lá no espaço dormente da consciência os tipos sociais aos quais eu devo agora me conformar. Então, ou seja, não há nada de emancipação nesse gesto. O que existiria é, na verdade, uma volta ainda mais profunda do parafuso da alienação. Porque, vocês percebem, a liberdade é aqui solidária da assunção de tipos sociais endossados pelo discurso médico. A cura não seria outra coisa que, eu sinto Foucault, a reedificação de uma sociedade a partir do tema da conformidade aos tipos. Isso explicaria por que Foucault dirá que, na verdade, essa liberdade ela não é outra coisa que a internalização da alienação. É um mito que se faz passar, eu cito Foucault, pela liberação de uma verdade que não é outra coisa que a reconstituição de uma moral. Faz passar por cura espontânea da loucura, o que é talvez uma inserção secreta em uma realidade artificial. E não haveria um mito mais forte, não haveria mito mais forte do que a crença dessa natureza normativa de uma unidade funcional da personalidade, um mito que Hegel parece partilhar ao falar da contradição entre a particularidade da determinação corporal e a totalidade da consciência, como condição mesmo da loucura e da doença, né? Ou seja, diante desses tipos sociais, mas o tipo social mais perverso no que diz respeito à força da sua alienação, não seria exatamente a ideia de uma unidade funcional da personalidade, tão decisivo para a nossa compreensão ainda hoje do que significa o sofrimento psíquico, haja vista a maneira com que, em última instância, o nosso saber psiquiátrico ele retornou uma espécie de psicose monista, ou seja, uma leitura monista da psicose, dizendo que só exista uma forma de psicose, só uma forma de transtorno psicótico, o transtorno psicótico esquizofrênico, com todas as suas categorizações internas, certo? E é sempre bom lembrar, desde o seu nascimento, a questão fundamental da esquizofrenia aparece como a cisão da unidade, certo? Digamos, da unidade funcional da personalidade. Bem, acho que, como vocês podem imaginar, essa não é exatamente a minha leitura. Porque se a experiência social ela não pode deixar de compreender a loucura como um poder inscrito no seu seio, é porque haveria um movimento necessário no qual a razão deve, a um momento dado, se indiscernir da loucura. Sobre esse caminho da consciência da verdade, a consciência deve desesperar, e não por acaso, Hegel dirá que nesse caminho em direção ao absoluto, a consciência deve se encontrar no dilaceramento absoluto. O termo é Zerrissenheit. E o termo não está aqui por acaso. Zerrissenheit vai ser utilizado em diferentes momentos nos quais Hegel descreve a loucura e a doença. Da mesma maneira, a consciência deve se alienar
deve advir outra. Eu vou falar mesmo do ser fora de si. E, mais uma vez, vocês sabem como esse termo, alienação, é um termo carregado de ressonâncias clínicas. Na verdade, é um termo que nasce no horizonte, jurídico, né? Mas antes de passar a reflexão político, da filosofia política, ele é tomado de empréstimo da clínica. Que é o termo que o Pinel utiliza, né, para falar do contrário do que seria a normalidade, ou seja, a vontade autônoma, autonomia e alienação, né? Esse processo indica que existe um ponto de distinção entre razão e loucura, cujo reconhecimento é uma condição da crítica do senso comum, das representações naturais, um ponto de indistinção, entre razão e loucura, que é, na verdade, condição da crítica do senso comum e das representações naturais que servem de motor à dialética. A dialética hegeliana, sua maneira, vai ser constituída por uma escuta da loucura. Uma escuta que produz uma transformação nas estruturas do pensamento, como se a dialética fosse uma forma de resposta. Talvez uma das únicas respostas possíveis ao que a loucura expõe. Ela é muito próxima da loucura para